Olá, turminha, tudo bem? E olha só quem está chegando aí. Hoje vamos falar sobre a nossa revisão de história. É isso aí, quinto ano. Programa Aprendendo em Casa. Vamos ver se de fato você entendeu o que nós estudamos nesse primeiro bimestre? Estão lembrados que nós falamos sobre o período paleolítico? Quando nós falamos sobre as fixações, né, de como os primeiros povos humanos eles foram se fixando, como é que eles viviam. Estão lembrados que no período paleolítico, também ele ficou conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Os grupos humanos que viveram nesse período, eles conseguiam controlar o fogo. Nós tínhamos eles como coletores, né? Porque eles captavam muita coisa da natureza. Foi onde também começaram a acontecer os primeiros rituais. Eles eram nômades, né? Eles eram nômades porque eles não conseguiam ficar em um só lugar, então eles precisavam mudar-se sempre, né? Eles sempre estavam se mudando. E aí eles faziam o quê? Caçavam, né? Pescavam, tudo isso para sobreviver. E eles sempre iam à procura de lugares onde tivesse o quê? Água, né? Tinha que ter água por perto. E ali eles ficavam. Quando não tinha muitas plantas por perto, muita vegetação, o que é que eles faziam? Tinham que sair dali. Nesse momento, as sociedades aqui, elas não eram organizadas, né? Tinham grupos, mas eles não eram organizados. Então, a sociedade era sem classes. Os primeiros instrumentos foram de madeira, pedras e ossos, né? Eles eram feitos desses materiais aqui. E é importante a gente entender que, por utilizar a pedra, né? Esse período ficou conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Logo depois, nós falamos sobre o período neolítico, que aí a gente percebeu que os grupos começaram a se organizar melhor. Por quê? Porque eles perceberam que quando eles buscavam lugares que ficavam perto de rios, mares, isso facilitava. Então, foi nesse período aqui, no Neolítico, que aconteceu a domesticação dos animais. Foi também onde eles aprimoraram o uso em relação aos metais, né? Eles começaram a utilizar muito bronze, né? Usavam cobre, mas não era em grande quantidade, então eles utilizavam bastante, né? O bronze. E aí é importante que a gente entenda que nesse período aqui, nós chamamos esse período de Idade da Pedra Polida, porque os instrumentos que eles passam a utilizar aqui já são mais sofisticados do que no período neolítico. Então aqui nós temos algumas características importantes. Os grupos também, eles começaram a dizer assim, não, eu vou ficar aqui nesse lugar, ou seja, se fixar em um lugar. Por quê? Como eles procuravam lugares perto de rios e mares para poder os animais beberem água, sobreviverem, e eles também sobreviverem, então, quando o local oferecia um clima favorável e a água potável, que é a água potável? Aquela que é própria para o consumo, né? Que dá para beber. Então, eles começaram a se fixar nesses lugares e então eles decidiram, né, a formar as suas aldeias. Então foram aqui se fixando, ok? Porque como eles ficavam em locais perto da água, automaticamente eles conseguiram desenvolver uma agricultura. Eles conseguiam plantar e assim também eles conseguiam colher o que eles plantavam, porque ali por perto tinha a água. E a gente sabe o quanto que a água é importante, né, para o processo da agricultura e também para a sobrevivência dos grupos humanos nessa época. E até hoje a água ela é muito importante, né? Vamos falar sobre espaço e ocupação, conteúdo que está lá na página 20 do seu livro.
Então, é importante a gente entender que os grupos humanos procuravam locais para se fixarem, né? E esses locais para se fixarem, eles tinham que ter o quê? Água por perto. Se não tivesse, dificultava muito, eles teriam que se mudar. Então, no período neolítico, a gente já não tem mais o nomadismo, né? Que é aquele processo de sair de um lugar para outro constantemente. E também, como eu estava falando para vocês, quando eles estavam num local onde tinha água por perto, favorecia o quê? A pesca, a caça e também a coleta de frutos e vegetais. Por isso que a ocupação dos territórios e fixação foram acontecendo lentamente ao longo da história. Então, você não pode pensar que do período paleolítico para o neolítico foi uma coisa como um estalar de dedos. Não, foi algo que foi lento, porque eles tiveram que aprender, né? Eles nem sabiam o que significava a agricultura, mas para você ver como o homem é muito inteligente, né? E como nós estudamos, sabemos que a mulher colaborou bastante para cuidar, nessa época, da agricultura. O fato de estarem por perto de locais com água, como rios, favoreceu ao processo de fixação, porque os grupos humanos conseguiram desenvolver a agricultura. E isso é importante que a gente fixe na nossa mente, por isso que a Pro está repetindo. Então é importante a gente entender que, quanto à questão do espaço e ocupação, eles precisaram procurar locais onde tivesse água por perto para poder pescar, caçar e também colher os frutos e os vegetais, né? Sabemos que esse processo foi um processo lento, não teve nada rápido, nada acelerado e tudo isso colaborou para o desenvolvimento da agricultura. Vamos falar sobre as ocupações na África e no Oriente. As savanas da África Oriental foram as primeiras regiões do continente africano povoadas por grupos humanos dos quais conhecemos alguns vestígios. Conta-se, né, que 2 povos estavam por ali. Quem eram eles? Os Khoikhoi, certo? Que eles emigraram do Nordeste para o sul do continente africano a partir do Alto Nilo, né? Existia um rio chamado Nilo, então da parte alta. Eles eram criadores de gado e trabalhavam o metal. Então, os Khoikhoi, eles estão relacionados à criação de gado e também ao trabalho com metal. E os outros povos, né? O outro grupo que estava ali eram os San. Os San eram caçadores e coletores. Era isso que eles eram, ok? Hoje, conta-se que houve uma fusão. Esses povos já se uniram, mas alguns San se separaram, né? Porque eles não querem perder as suas tradições culturais. Algumas observações. Quando a gente fala que as savanas da África Oriental foram as primeiras regiões do continente africano povoado por grupos humanos, dos quais conhecemos alguns vestígios, vestígio significa dizer provas, que a gente tem prova de que de fato ali tinha uma comunidade, né? Um grupo humano ali que habitou naquele lugar. E como é que esses vestígios foram descobertos? Quando falamos de vestígios, lembramos do trabalho dos arqueólogos. Quem é o arqueólogo? É aquele que investiga culturas e civilizações antigas por meio do estudo de vestígios, né? Ele está digamos, ele foi lá para a África, né? Existem alguns arqueólogos que eles escolhem as regiões e ali eles utilizam uns pincéisinhos, umas marretinhas, coisas que são muito delicadas, porque se eles encontram um corpo, né? Se eles encontram restos de ossos, então tudo isso eles precisam ter muito cuidado, muita cautela para não danificar. Então,
graças ao trabalho dos arqueólogos, podemos ter conhecimento de formas antigas de ocupação humana na África. Interessante isso, né, gente? O quanto que o trabalho do arqueólogo favorece para que nós possamos ter conhecimento. Estão lembrados que nós falamos sobre o Quilombo e Vaporunduva? No nosso livro fala sobre os quilombolas, né? As populações quilombolas. As populações quilombolas são remanescentes dos povoamentos criados por escravizados que resistiram ao regime de escravidão vigente no Brasil desde o período colonial até o final do século XIX. Então, o que são remanescentes? Que resistiram, que permaneceram, que restaram. E aí eu queria falar para você. Com certeza você já deve ter escutado falar nos escravos. Então, os escravos, né, eram negros que trabalhavam para alguns senhores, né? Senhores de engenho. E aí, esses senhores, muitas vezes, eles tinham as senzalas, que era onde eles mantinham esses negros, né? Presos, comendo restos de comida. Eles eram maltratados, né? Eles eram açoitados quando eles não obedeciam, né? Existia tipo um cuidador do senhor que tinha que estar de olho nesses escravos. E os escravos que cansaram, né? Eles davam uma doida neles assim, para falar para vocês entenderem, e eles fugiam, entendeu? E quando eles chegavam num local que eles sentiam segurança, lá eles começavam a construir com elementos da própria natureza, né? Moradias, e depois eles se ousavam, eles eram ousados, eles voltavam na senzala e iam muitas vezes, levando de um em um ou de grupos pequenos até tirarem todos. Alguns conseguiram, outros infelizmente não conseguiram chegar no quilombo. Então o quilombo é um local, certo? Onde viveram escravos que resistiram, permaneceram, que restaram. E aí nós falamos o quanto que o Quilombo e Vaporunduva, ele é importante, né? Por ele concentrar ali o processo de plantio, o processo de artesanato que eles aprenderam, a questão da moradia, a questão da convivência e também de se manter as tradições dos seus antepassados. É isso aí, turma. Até a próxima aula. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Tchau, tchau!